Boa noite. Desculpa a demora, que eu estava aqui organizando, porque eu não estou acostumada a fazer essa live, né? E ainda mais estou fazendo duas transmissões aqui pelo YouTube e pelo Instagram. Então eu ainda estava aqui organizando aqui os avisos, enviando para cada um, enviando nos grupos. Que eu tenho falado sobre os 4 elementos da natureza e que eles ajudam, né? São elementos que têm muita energia, que, né, eles é que fazem o mundo, né? Eles é que estão aí funcionando para a gente viver, né? E sem eles, né, com a ausência de um deles, não existiria, né? O mundo que a gente vive. Então, sempre a energia dos 4 elementos, a energia de cura, e nós somos influenciados, porque nós também somos natureza, né? E somos influenciados por esses 4 elementos. E hoje eu vim falar em específico sobre o elemento ar. O que o desequilíbrio do elemento ar causa na nossa vida, a falta, né, ou o excesso dele, a falta não, né, a escassez do elemento ar ou o excesso dele, o que causa e como que a gente pode melhorar isso, né? Esperando mais um pouquinho para ver se alguém entra. Eu não estou acostumada a fazer lives, né? Agora eu estou começando a fazer. Então, no início é sempre assim, né? Até as pessoas se acostumarem a ver a gente ali ao vivo, né? E tem os avisos também, que eu procurei avisar todo mundo. Então é isso. Vamos começar a falar então sobre o elemento ar. O elemento ar, quando a gente está com desequilíbrio do elemento ar, se, por exemplo, se a gente está com excesso de elemento ar na nossa vida, o que acontece? A gente fica muito atribulado mentalmente, né? A gente fica cheio de pensamentos, cheios de ideias, né? Fica com a mente muito tumultuada e a gente só vive aquilo porque quanto mais a gente está no mental, mais a gente tem criatividade, mais a gente tem ideias. Só que é um turbilhão de pensamentos que não dá paz para a gente. E aí embola o meio de campo. A gente não consegue realizar projetos, a gente não consegue. A gente fica procrastinando, né? Tem 1000 coisas para fazer e não consegue resolver nada. E aí a gente também não consegue realizar os sonhos. Então, quando tem excesso desse elemento ar, a gente fica com falta na parte sentimental e emocional. A gente fica vivendo só no mental, só projetos, ideias e pensamentos, nem dorme direito, né? Dá insônia, e aí dá aquela pressão nos ombros, a gente sente um peso nos ombros, a gente vive tendo torcicolo, porque também nem dorme direito, e aí a gente fica de mau jeito, e tem aquela tensão nos ombros, então traz muito torcicolo, dor de cabeça,
Esse é o excesso do elemento ar na nossa vida. E quando a gente tem a falta de elemento ar? A falta de elemento ar deixa a gente indeciso, porque a nossa mente fica assim, flutuando, sabe? A gente não consegue aterrissar. Então, a gente fica muito indeciso, a gente atinge a nossa memória, né? A gente fica com a memória mais fraca, a gente não consegue lidar com clareza nas situações, não consegue resolver muitas coisas. Então, essa é a falta não, né? Porque não pode faltar. Na verdade, é a diminuição ali do elemento ar na nossa vida. E aí existem técnicas, né? A gente na terapia holística, a gente aprende muitas técnicas, né, de equilibrar nossas energias. E eu hoje queria compartilhar com vocês uma das técnicas, que é a respiração da vida. E tem tudo a ver, né? A gente está falando de elemento ar e está falando da nossa respiração. E o elemento ar está ligado aqui no nosso chakra cardíaco, que aqui onde se localiza nessa região nosso coração, nossos pulmões, né? Então tem tudo a ver com o elemento ar, com a respiração. A respiração é vida. Então essa técnica da respiração da vida, ela é muito importante. Ela não é só um respirar profundo, é um respirar profundo com uma sincronicidade na inspiração, no segurar o ar, na expiração e no deixar o pulmão vazio, né? Então, essa sincronicidade com o tempo que a gente vai treinando ao longo do tempo, né? Quanto mais, melhor. Isso alivia o nosso canal, o nosso fluxo energético, alivia no cérebro os nossos pensamentos, nossas ideias, né? Aquilo que a gente não consegue nem dormir porque fica cheio de pensamentos. Então, essa técnica vai te aliviar. E você pode fazer qualquer hora, sempre que você sentir necessidade. Então, o mais importante é você observar que você está passando por isso. Observa que você está num momento ali de estresse mental, de ansiedade, ou com insônia, e aí você faz essa prática. Você tem sempre que se observar, ver o que está acontecendo com você, para então você começar o processo de autocura. E é esse o meu objetivo aqui com vocês, é estar sempre passando para vocês uma técnica, um ensinamento sobre autocura, porque, como eu sempre falo, a cura está dentro de você. Então, se a cura está dentro de você, você tem que descobrir meios de saber utilizar isso, né? Para você aliviar momentos de tensão, de dor, enfim, várias coisas. Então, hoje eu vim especificamente falando dessa confusão mental, né? Dos nossos pensamentos, do elemento ar. E essa técnica da respiração da vida, que eu já vou explicar, eu estou olhando para dois lados, é porque eu estou no Instagram e no YouTube, tá bom? Essa técnica, eu já vou explicar, e você pode fazer ela em associação com outros recursos. Por exemplo, vou falar um que eu uso muito, né? Que é da aromaterapia. É o spray aromático dos óleos essenciais. Eu ensino a preparar, né? E eu preparo para os meus pacientes de acordo com a necessidade deles. Mas se você tiver em casa os três, porque o
você fazer um blend, né? Uma sinergia desses três é maravilhoso. Mas se você tiver só 2 deles ou só um, pode usar também. Se você tiver aqui, ó, o aromatizador, tá? Pode pingar a gotinha. Qualquer dúvida, me fala, me manda mensagem que aí eu falo como usar, quantas gotinhas, tá? Então, ó, laranja. O outro, que eu gosto muito. Laranja traz alegria, diminui a ansiedade, acalma, traz uma calma, sabe? A gente não fica assim sonolento, não, mas acalma a gente por dentro, deixa a gente mais alegre, ajuda muito nesse processo da ansiedade. Hortelã-pimenta, não sei se dá para ver aqui, ó. Hortelã-pimenta eu uso de algumas empresas que eu gosto muito, tá? Então eu tenho, são empresas diferentes aqui. Hortelã-pimenta, ele é super importante nessa coisa do desequilíbrio do elemento ar, porque ele equilibra os hemisférios esquerdo e direito do nosso cérebro. Então, quando a gente fica assim totalmente na indecisão, não sabe o que fazer, na preocupação, o hortelã-pimenta vai ajudar a equilibrar os hemisférios direito e esquerdo, né, do nosso cérebro, ajudando a organizar nossos pensamentos. E aí ajuda a tomada de decisões, né? E lavanda, né? A famosinha lavanda, que não é à toa que ela é famosa, né? Porque ela tem 1001 utilidades. E a lavanda, ela vai trazer também uma calma para a gente, vai centrar, né? Trazer a gente para o centro. Vai também fazer uma expansão da consciência. A gente vai ter mais abertura para ouvir o que nosso subconsciente tem para falar. Então, a lavanda é muito boa para esses casos também. E para dormir, né? Para insônia, laranja também ajuda para insônia. Então, é muito legal. Aí você pode utilizar desse recurso dos óleos essenciais junto com a respiração da vida. Se você não tem óleos essenciais por enquanto, você pode, por exemplo, estar próximo do sino dos ventos. Tudo que remete ao elemento ar. Você pode, por exemplo, estar num ambiente que tem vento, né? Vento da natureza mesmo, né? Você pode, então, o sino dos ventos, pode também o filtro dos sonhos, sabe? Aquele redondinho que tem umas peninhas assim penduradas. Filtro dos sonhos, tudo que remete assim a estar balançando, né? Tá em movimento de acordo com o ar, você pode usar durante a prática da respiração. Mas não é necessário, né? Isso é só um recurso adicional para potencializar a prática da respiração da vida. E vamos lá, como é que é essa prática da respiração da vida? Você vai contar mentalmente, né? Se possível, fecha os olhos. Se possível, bota uma música, né? Uma meditação. Agora, se você está no seu trabalho, sabe, não tem como utilizar desse recurso, você fica, sabe, 5 minutinhos num lugar assim quietinho, né, para poder fazer essa respiração. Mas tendo possibilidade de usar recursos adicionais, é muito bom também. Você botar, né, uma música, assim, um som de meditação e o spray aromático, né, esses recursos aí. Então você fecha o olho, se possível, e aí, como que é o método dessa respiração? Você vai mentalmente contar isso no início, tá? Depois que você ficar treinado,
e aí não, né, é tranquilo. Isso vai até automático, mas no início é bom contar. Você conta, vamos começar com 5, tá? Você vai contando como se fosse segundos, tá? De 1 a 5 e inspira o ar. Então você inspira contando de 1 a 5. Não conta também muito rápido, né? Vai nos segundos, assim. De 1 a 5, inspirando. Aí prende o ar. Chegou no 5, prende o ar. E conta de 1 a 5 com o pulmão cheio de ar, segurando o ar. Aí deu 5, você solta o ar, também contando de 1 a 5 e solta bem, sabe? O máximo que você conseguir expirar. Aí você também segura o pulmão vazio, contando até 5. Faz uma repetição de 10 vezes, 10 respirações com essa sincronicidade de 5 segundos em cada fase, né? Inspiração até 5, segura o ar até 5, expira até 5 e segura o pulmão vazio até 5. E aí recomeça. Tenta ir num modo contínuo, sem parar, sabe? Essa respiração contando até 5 sem parar. Se você conseguir contar até mais, também vai, mas sempre igual, tá? 5, 5, 5, 5. Não faz diferente, não. Se acontecer, não tem problema, mas assim, o certo é contar igual. Não precisa também marcar em relógio, nada, não. Você vai sincronizando na sua cabeça. Se você também não conseguir nem 5, conta até 3, entendeu? Vai onde pode. Não pode é ter esforço, porque aí perde o sentido do relaxamento, né? Então você faz naturalmente, dentro do que você consegue, e aí vai. Fazendo assim 10 vezes. Isso você praticando todo dia ou várias vezes por dia, isso aí vai ficando super natural em você. Agora, por exemplo, se você está já na terceira respiração e já perdeu o ritmo, já não está aguentando, para, deixa a respiração ficar calma e aí tenta de novo, sabe? Não é nada com esforço, não é nada com incômodo, não. Tem que ser na paz, na tranquilidade. E aí vai fazendo isso. Quem quiser, né, puder, tiver disponibilidade, pode até em seguida dessas 10 respirações, aí volta a respirar normalmente, no seu ritmo normal, e faz uma meditação, assim, entra mesmo em estado meditativo, né? E um dia a gente pode também marcar de fazer uma meditação para equilibrar o elemento ar. Tem uma meditação super bacana para a gente equilibrar o elemento ar. E o que mais? Aí você pode seguir em frente, sabe? Segue em frente, fazendo uma meditação, né? Aí você pode também trabalhar em seguida desse estado seu já relaxado, você pode fazer um exercício assim de gratidão, você continuar de olho fechado, né? E vai agradecendo tudo de bom, assim, mínimas coisas, não precisa ser nada grandioso, não. Pode ser do mínimo, assim, vai agradecendo tudo que você tem, tudo que você conquistou, né? Isso ajuda muito a também tirar um peso que a gente carrega muitas vezes, assim, sentimentos, né, dores emocionais, de culpa, de abandono e tantas coisas mais. Então você alivia esse sentimento. Então uma coisa puxa a outra, tá vendo? A gente vai fazendo, vai potencializando essa prática. E o que é 10 minutos, né, no nosso dia? Para a gente estar cuidando do nosso emocional, do nosso eu interior, né?
para a gente tomar consciência do poder de cura que a gente tem. Então, e isso assim, eu hoje estou aqui, estou falando aqui com vocês porque eu já passei por esse processo, mas é todo dia. A gente não fica perfeita, linda, maravilhosa. A gente vira e mexe, tem os entraves, tem os bloqueios, mas com conhecimento a gente vai sabendo lidar com isso e as coisas melhoram assim, ó, rapidinho. Quando a gente sabe lidar com a nossa autocura, a gente percebe, agora deu um tilt aqui. Aí a gente vai, faz o processo para limpar, para a gente se cuidar ali, se melhorar. Então é isso. E então eu tô nesse processo, né? E eu já aprendi muita coisa, mas eu continuo todo dia, eu estudo, sabe? Se eu não tô com um livro na mão, que eu adoro, eu tô ouvindo uma aula ou assistindo um vídeo, sempre aprendendo mais um pouco e aplico em mim, né? Eu aplico em mim, eu sou a própria experiência que eu tô passando aqui para vocês. Que o mais importante é quando a gente sente, né, o efeito, sente funcionar para passar para o outro. Então, depois a gente vai conversando mais sobre isso. E qualquer dúvida, pode me mandar mensagem. Tem o meu link, né, do WhatsApp, tem o direct no Instagram, tem Facebook. É só me mandar mensagem, tirar uma dúvida, e eu vou marcar depois. Eu vou marcar essa meditação para a gente trabalhar o elemento ar. Então a gente faz a respiração da vida antes e na sequência faz a meditação para equilibrar o elemento ar. E ao longo eu vou falando mais dos outros elementos, tá? Vou marcar outra live, outro encontro desse, para ensinar para vocês uma outra técnica, já tendo a ver com o elemento água. E aí a gente vai conversando, tá bom? Então foi um prazer estar aqui com vocês e muito obrigada e vamos nos falando. Eu vou desligar aqui um e outro.